Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura da carta de Tiago, lá no capítulo 1, nos versículos 19 ao versículo 21, que nos dizem assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Meu irmão, nessas meditações anteriores, nós temos aprendido a respeito de onde provém a nossa inclinação ao pecado. Vimos que provém da cobiça do nosso coração, mas também vimos de onde provém as virtudes dos salvos. E elas vêm do próprio trono de Deus, dos céus, do Pai das luzes. Hoje nós devemos aprender e praticar algumas atitudes. A primeira atitude colocada na meditação de hoje é o exercício da audição, da paciência, do controle da ira. Vejam, irmãos, que talvez a coisa que mais chame a atenção nesses versículos de hoje seja a correlação que Tiago faz entre a impaciência de ouvir com a ira. Talvez seja porque nós temos a tendência de, na pressa de dar uma resposta a uma situação, nós fazermos má compreensão e assim nós agirmos com muita injustiça, agirmos até mesmo com ira. Há um provérbio popular que diz que numa discussão, o primeiro que grita, ele perde a razão. E é mais ou menos assim, nessa ideia que Tiago vai colocar essa mensagem nos nossos versículos de hoje. Veja que Tiago ele vai tratar um pouco mais sobre esse problema do uso da língua, especificamente lá no capítulo 3. Então aqui ele vai tratar de uma generalização para depois falar de algo mais particular. Ele vai falar de uma forma mais abrangente aqui, para depois falar então de algo com mais detalhe. Como eu falei em outro momento, irmãos, Tiago ele é muito preocupado com a coerência da vida cristã. Tiago talvez seja a carta mais prática que nós temos no Novo Testamento. Ele é muito envolvido com a prática daquilo que nós cremos, como nós expressamos no dia a dia aquilo que nós confessamos em relação à fé. Então aqui no versículo 19, no grego, ele fala que todo homem tem que ser rápido. Na nossa versão aqui tem que estar pronto para ouvir e então tem que ser lento para falar e para irar. Tiago faz um contraste interessante da rapidez e da lentidão, da prontidão e de ser tardio. Então, em outras palavras, Tiago ele diz que nós devemos inverter a nossa tendência atual. Se hoje nós somos rápidos para responder e assim nos irar em qualquer situação, inverta isso na sua vida. E seja lento na resposta, mas pronto, rápido, ligeiro na sua audição. Por quê? Ele vai explicar isso especificamente no versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, o que nós temos que entender aqui é que Tiago está querendo levar os seus leitores ao entendimento de que a ira de Deus, ela é derramada, ela é uma ação depois de um processo longo e demorado do próprio Deus. Enquanto nós agimos por impulso, no derramar da nossa ira, na expressão da nossa raiva, no falar com ira, Deus, ele primeiro demonstra misericórdia e longanimidade para somente depois derramar a sua ira. Deus tem um grande período de misericórdia, um grande período de preparação, até que então se enche o cálice da sua ira para que seja derramado. O Senhor, ele avisa, ele envia seus servos, ele envia seus profetas para exortar,
para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção dos homens. E ele faz isso com um processo longo. Aí a gente pode lembrar, de repente, daquilo que é registrado em Lucas, capítulo 9, versículos 53 e 54, da impulsividade de Tiago e João, né? Depois da mensagem de Jesus ser rejeitada ali entre os samaritanos, eles falam: Senhor, Senhor, quer que nós oremos e então peçamos que se derrame chuva do céu para, ou melhor, fogo do céu para consumir os homens aqui. Jesus fala: calma, não é assim. Podemos lembrar da impossibilidade de Pedro, no qual, sendo ameaçado, já corta a orelha de um soldado. E o que Jesus quer demonstrar é calma, acalme seu coração. Siga o exemplo de Deus, siga o exemplo de Jesus. Porque essa impossibilidade para se irar demonstra o que habita ainda no nosso coração. O versículo 21 é isso. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. A impossibilidade para a ira demonstra que o nosso coração ainda está cheio de coisas impuras, está cheio de maldade. Então existe um exercício que nós devemos praticar diariamente para poder resolver esse problema da ira que se encontra em nós. É o exercício de limpar o coração. Tiago usa aqui o verbo despojar, que é como se fosse tirar a roupa. Vá se limpando, vá tirando aquilo que fica sobre os seus ombros, toda maldade, toda impulsividade, toda ira, impureza, vai tirando dia após dia, vai tratando sobre isso. Veja, irmãos, que esse acúmulo de maldade que nós fomos entulhados no decorrer da nossa vida de Cristo, que nós devemos fazer uma limpeza completa e constante. O que Tiago está falando é sobre santificação, que a santificação ela muda a nossa ação. Por isso, em vez de ter pressa para falar, em vez de ter pressa para se irar, sejamos ligeiros para ouvir. Em vez de despejar a ira, vamos acolher com mansidão, com paz, o ensino de Cristo. Irmãos, o que Tiago está querendo ensinar aqui no versículo 21, ao falar que nós devemos acolher com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, é que a ira não traz salvação. Pelo contrário, é o poder da palavra que nos conduz a Cristo. Essa palavra foi implantada em nós quando nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo veio habitar em nós por meio da conversão. Não somos nós mesmos que nos enchemos a palavra no sentido de que nós corremos atrás dela, ela foi colocada em nós. Então é esse o poder da palavra que nos conduz a Cristo, a sermos reflexos da sua imagem, a sermos capazes de perdoar como Ele nos perdoou. Há um exercício que devemos praticar diariamente e constantemente, que é o exercício da limpeza e purificação de toda maldade que ainda habita no nosso coração, que nos faz sermos apressados em responder e a nos irar. E então acolhermos o exemplo de Cristo na sua longanimidade, na sua misericórdia e na sua paciência. Que Deus nos abençoe. Oremos nesse momento. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Sabemos, ó Senhor, que em nosso coração somos tão impulsivos, somos tão levados ao pecado, tão rapidamente propensos à ira, que pedimos, ó Pai, que a Tua palavra que em nós foi colocada, que ela venha nos transformar e como semente ela venha a brotar e a crescer, fazendo-nos produzir os frutos do Teu Espírito. A que sejamos capazes de exercer o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E nós mesmos sabemos que não temos esse poder, mas cremos na Tua palavra que é poderosa para agir eficazmente em nós. Abençoa-nos por meio do Teu Filho, é o que nós oramos. Amém.